Entrevistado agora, quem deixar está bem aqui claro aqui é agora. o pastor Roberto Cruvinel, ele é diretor da Escola Teológica Dr. Vigílio dos Santos Rodrigues, escritor, conferencista, radialista. Vai vir nos ensinar, viu, Mário Prado? Nossa, nós não somos radialistas. viu? Nós somos curiosos aqui, viemos aqui prosear com os nossos ouvintes, ter um mindinho de prosa, e aí, de vez em quando, a gente traz alguém aqui para falar um pouquinho de temas diferentes. Nós temos um quadro, né, de entrevista, temos um quadro religioso, e hoje o nosso convidado vai falar de visão bíblica acerca da política. E a pergunta que hoje está em moda, trouxe já semana passada, Na sexta-feira, né? Isso. Arthur Bittencourt. O Arthur Bittencourt, filho de José Bittencourt, falar dessa visão, que eu acho que essa eleição vai ser decidida pelo público cristão, seja através de oração, seja através de voto na urna. Boa tarde, pastor Muito Cruvinel, boa tarde. obrigado pela participação. Muito boa no nosso tarde, programa. delegado, senhora, muito boa Obrigado. tarde. Obrigada. A você que abrilhanta a programação, eu quero que nos dá o privilégio da audiência, meu muito boa tarde. No meu WhatsApp, delegado, eu escrevo assim no status, Goimi Roelar Ristoston Adelfamo, é grego bíblico. Sou menor dos meus irmãos, então é um prazer grande mesmo estar aqui. Fazia tempo que eu não vinha em uma M, hein? Compartilha aí, pessoal. Que gostoso. E nós já tem até a Rádio ABC, né? já tem 81,9, vai se transformar. Imaginávamos legal. que esse ano ainda já vai ser convertida de AM para FM. Então, Esperamos, o novo né, dial doutor? dela já está autorizado, está tudo 81,9. Vai ser a Rádio ABC. FM. Muito bom. Mas vamos saber um pouquinho, Sim, conhecer sobre um a pouquinho vida, da história dele, de saber onde quem ele que é o é, Dr. onde é Roberto nascido, Cruvinel. né? Sim. Falar um pouquinho. Eu sou cristão há quase 4 décadas, não é? Hoje eu sou ligado a 2 denominações, eu sou ligado às Assembleias de Deus, fui presidente do Conselho de Doutrina da Comadesp, sou ligado à Igreja Brasil para Cristo de Arujá, né? Meu pastor Roberto de Lucena, também deputado federal, conheci. e tenho militado na área do ensino há muitos anos. Jesus mudou a minha história, delegado. Há quase 40 anos aqui no ABC, eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes e Beto Canivete. Uau! A minha mãe tinha um corte de faca nos 4 dedos da mão por minha causa. Eu sentava numa esquina e as pessoas atravessavam a rua de medo de mim. Era vice-campeão paulista de capoeira, muito violento. Até o dia que encontrei Jesus Cristo na minha caminhada. Na verdade, ele chegou primeiro, né? Da mesma forma que a mulher samaritana, ele estava lá esperando, Jesus estava me esperando para mudar a minha vida. E mudou mesmo. E fui missionário no sertão baiano, trabalhando com obras sociais. Hoje tenho pregado o evangelho em muitas denominações, participado de programas de rádio, TV, ensinando a palavra de Deus. E eu me sinto assim um homem privilegiado porque Jesus me encontrou. E eu acho que o tema do nosso debate aqui, de fazer essa entrevista, né, Mário Prado, é a pergunta que dizem que política e religião não se misturam. E qual a sua opinião acerca disso? Olha, meus queridos, não existe impedimento para que um cristão participe da visão política ou influenciar as pessoas. Existe uma visão antiga e errada, equivocada, que a política é coisa do diabo. Não lhe pertence. A política não pertence ao diabo. Se a política fosse mais poderosa do que uma vida transformada, então Deus não seria tão poderoso assim. A Bíblia diz no livro de Salmo, onde você colocar a planta do teu pé, Deus te dá por possessão. Seja a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, o Executivo, não importa. Por toda a Bíblia nós vemos Deus tratando com relação à política. Vamos tomar Moisés, por exemplo, não é? Que era um grande legislador e que legislou debaixo da orientação do Senhor. Vamos tomar o caso de José, como primeiro-ministro do Egito, e Esther, que pede para que o povo orasse. Aliás, nós estamos vivendo hoje uma situação mais ou menos parecida, não é? Esther diz a Mardoqueu, para que o povo orasse e buscasse a Deus enquanto ela se preparava para entrar na presença do rei. Eu sou um crente antigo, delegado. Eu sou da época de ler o livro Por Esta Cruz Te Matarei e ler o livro Torturado por Amor a Cristo. Nesse livro Torturado por Amor a Cristo fala como o nosso povo, o povo cristão, padeceu por causa de política, por causa de ideologia política.
como povo, padeceu na antiga cortina de ferro, não é? Sendo perseguido. Há poucos dias morreu o irmão André, que era o presidente da missão Portas Abertas, que era chamado de contrabandista de Deus, que contrabandeava Bíblias ali para os países da antiga União Soviética. Milhões de cristãos, católicos, evangélicos morreram por conta da sua fé. Morreram por conta de ideologia política. Aqui na América Latina, da mesma forma, perseguição na Venezuela, nós temos perseguição em Cuba, temos perseguição na Nicarágua. Ora, o cristão tem voz, o cristão tem entendimento de Deus. O que me causa preocupação são as polarizações. A primeira, cristão não se mete com política. Ora, ele não é um cidadão, não tem CPF, não precisa ter uma carteira de habilitação para dirigir um veículo. Bom, o que é política? É a arte ou ciência de governar segundo o dicionário, né? A aplicação dessa arte nos negócios internos da nação. Aliás, eu quero convidar a vocês a baixar um estudo aí no meu site sobre Bíblia e política. Está lá, o estudo de atuação política da igreja. A igreja não pode se omitir. E também a igreja não pode se contaminar. Eu tenho visto aí cristãos se posicionando de forma equivocada. A Bíblia diz de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Não é o candidato A ou o candidato B, porque esses candidatos passam, mas é uma questão de convicção. Esses dias, ontem mesmo, eu estive pregando aqui em Diadema, era um aniversário de 31 anos da igreja, e tocaram hino nacional. Eu postei hino nacional no meu Instagram, alguém disse lá, isso é um ultraje. Vocês estão falando de um candidato. Por que é ultraje colocar o hino nacional, que há mais de 30 anos aquela igreja coloca em todo aniversário? Igrejas centenárias colocam em suas igrejas. Sempre vimos a bandeira entrando. Exatamente, né? Verde, amarela, azul e branca com suas estrelas hoje brancas. É proibido porque realmente, né, bandeira, o símbolo nacional, que é a bandeira, está voltada a um candidato. Mas todos os candidatos deveriam estar vinculados a essa bandeira, e não um só, né? Não deveria todos. estar. Por que nós não podemos estar associados à Bíblia ao invés do Capital de Karl Marx? Quando Ayrton Senna ganhava a corridas, corrida, ele não levantava a bandeira? Exatamente. Nunca foi questionado, né? Exatamente. Agora, é muito complicado. Há muitos anos atrás, eu estou dizendo do milênio passado, um grande pregador, ele teve uma visão da bandeira brasileira saindo do chão manchada de vermelho. Né, manchada de vermelho. Mas existe um vermelho muito mais poderoso, que é o sangue de Jesus. Sangue de Cristo. Agora, a questão é a seguinte, a questão não é pessoal, mas é de convicção. Isso, é esse então, ponto que era importante. Exatamente, trazer. porque a questão não é Parece pessoal. que é entre o A e o B, na verdade, é uma questão ideológica. O A e o B vão passar. Sim, só dura 4 anos. Exatamente. Agora, veja, eu tive embates terríveis na televisão, na época que a esquerda estava no poder, por exemplo, com projetos de lei, PL 122, por exemplo. Eu sou pastor. Se eu chegasse na minha comunidade e dissesse que determinada prática era pecado, eu poderia ser citado e o senhor teria que me prender, delegado. O senhor teria mandar uma viatura, mesmo sendo meu irmão, por força da lei, do seu trabalho, me prender. Antes que se tornasse lei, nós combatemos isso diante da sociedade, nós denunciamos isso diante da sociedade e nós instamos com a nossa bancada evangélica para que se posicionasse contra. Aliás, você que é deputado, vereador, tome seu jeito e ande segundo as suas convicções. Ande segundo, senão eu oro a Deus para que você não seja mais eleito. Porque se você representa... Exato. Amós 3,3 diz o quê? Andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo? O que diz no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos seus escarnecedores. Pergunte para mim se eu sou de direita ou esquerda, delegado. O senhor é de direita ou de esquerda? Não, eu sou de Jesus. E se eu sou de Jesus, eu sou da Bíblia. E se eu sou da Bíblia, eu dou a Bíblia. O que eu tenho para dar é Bíblia. Eu estive num programa de televisão. Exatamente. Quem é da Bíblia é a favor da vida. Eu acho até interessante que cidadão é contra o uso de arma de fogo, mas é a favor do aborto. Absurdo, né? Agora, veja, você pode sacar uma arma de fogo se habilitado estiver
para defender a sua casa, seu patrimônio, a sua família. Agora, quem é que vai defender o feto? Que já logo cedo ele é concebido. Eu creio que aquele feto tem alma, que é uma criação de Deus. Para mim, um abortista é um assassino. No meu entendimento, o aborto é a mesma coisa que faziam no tempo do Antigo Testamento, de oferecer crianças ao deus Moloque, só que o nome do Deus agora é conveniência. É conveniência. Agora, é óbvio que a questão é de convicção, delegado. E senhores e senhoras que estão nos assistindo aí, a questão de convicção. Eu sou pastor, não posso negar o meu natural. Eu sou cristão, eu não posso negar o meu natural. A visão judaico-cristã sustentou as nações desenvolvidas, é base das constituições, e tem um grupo de pessoas que quer negar. Você quer ver? A senhora chamaria seu filho de Ilo? Qual que é o significado de ilo? Não tem significado, Então... é a linguagem neutra. Sim, É uma coisa que o pessoal está querendo não. enfiar a garganta abaixo. Quer dizer, não importa, não existe mais absolutos. Essa pós-modernidade não tem mais absoluto, não tem mais homem nem mulher. A questão biológica, que um cientista determina que gênero masculino, feminino, não existe mais. É ilo, olo, eu sei lá, mas todes. Quer dizer, a língua portuguesa está sendo... Camões deveria estar virando no túmulo. Eu acho que é importante trazer, né, o Eu fico Roberto. inflamado. Você sabe o que eu gostei do que ele falou? Você perguntou, senhora de direita ou de esquerda? Não sou nada. Eu sou em de defesa de quem defende os a Bíblia. princípios. De quem o delegado Porque Silva? o que está sendo trazido muito hoje é ideológico. dois candidatos, como se fosse se você é do time A ou você é do time B. E alguém, quem não gosta nem de A nem de B, não tem com quem escolher. Mas, na verdade, essa eleição está se decidindo realmente ideologias. Se não fosse tão claro que a ideologia de A é muito diferente da ideologia de B, poderíamos realmente falar peculiaridades, que é pessoas. Eu gosto do fulano e não do Beltrano, mas nós não estamos tratando de fulano ou Beltrano, nós estamos falando de projetos. Exatamente, porque veja, uma questão de, por exemplo, Ideologias, coisas... se a esquerda apresentar um projeto que beneficie o povo de verdade, eu não posso ser um obtuso e não aplaudir, verdade. ou não apoiar, só porque é esquerda. Isso é um contrassenso. Nas nossas igrejas nós temos um povo que trabalha em todo lugar. Tem gente que, inclusive, tem visão social mais alinhada à esquerda. A visão social é prerrogativa da esquerda? Não. Está na Bíblia. A Bíblia, Jesus multiplicou pães. Ele multiplicou pães porque o povo tinha fome. Ele multiplicou peixes porque o povo tinha fome. O texto bíblico diz o seguinte: se você vê o teu irmão passando necessidade e diz que ama, é melhor você se consertar com Deus. Você está errado, não é? Então isso não é hegemonia da esquerda. No final das contas, delegado, lá no livro de Apocalipse, a esquerda e a direita vão estar contra Deus. Quando Jesus voltar, toda a humanidade, seja direita, esquerda, centro, vai estar contra Deus. Nós estamos falando de um momento específico brasileiro, aqui no Brasil. Nós olhamos para as nações aqui, olha, e estou vendo aí engenheiro procurando emprego, que vem da Venezuela. Eu estou vendo advogado pedindo licença aqui para poder comer no meio da rua. Crianças paupérrimas, não pode. Se não tivéssemos exemplos tão próximos e tão claros do que a esquerda, governando um país, levou à decadência, Argentina, Venezuela, você entendeu? Argentina tão pouco tempo, né? A Venezuela, que tem um petróleo lá. A Venezuela era considerado o primeiro mundo da América Latina. Sim. Agora, a questão não é pessoal, gente. O americano achava que Buenos Aires era a capital do Brasil. Olha, a questão nunca é pessoal. Nunca é pessoal. Porque o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, de 1 a 3? Antes de tudo, pois exorto que use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, todos eles, não é? Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade para que vivam a vida tranquila, mansa, toda piedade e respeito. Ora, se um presidente de centro-esquerda, eu não tenho obrigação de orar por ele?
É lógico que sim. Mas sou obrigado a concordar com ele? É lógico que não. São coisas estanques, completamente diferentes. Agora, eu sofri na pele discussões em rede de televisão, em rede nacional, discutindo o projeto de lei que prejudicaria a igreja. Agora, o que me entristece é ver pastores. Pastor dizendo assim, não, mas o negócio é dinheiro. Ah, então o negócio, igual a Bíblia diz, é mamon. Então a preocupação dele não é com a convicção cristã. Porque se você for prestar atenção, com todo o problema que nós tivemos, e aqui eu não estou dizendo que o atual presidente da República ressuscitou dos mortos, não, viu? Quem ressuscitou dos mortos foi Jesus Cristo. Não é? É a ele todo o meu louvor, a ele toda a adoração, porque dele por ele. Né? É, exatamente, não foi esse. Mas observe, esse atual, ele pega uma situação adversa, pandemia, uma coisa que ninguém tinha visto no mundo. Nós vamos o que reportar o que a gripe espanhola, a peste negra na Europa? Não, ninguém tinha visto isso no mundo. Na nossa geração. Ora, depois uma guerra na Ucrânia. Não é? O acidente de Brumadinho também. Quer dizer, então assim, quem não faz coisa nenhuma, é fácil criticar, mas Deus não é Deus de falador, Deus é Deus de fazedor. Por exemplo, se o senhor tivesse uma ocorrência, o senhor está com um cidadão na mira e a pessoa com gatilho, com a arma na cabeça da vítima. O senhor atira ou não atira? É sua decisão. Se o senhor atira, o senhor vai ser criticado. Se o senhor não atira, vai ser criticado do mesmo jeito. Então faça o seu trabalho com a consciência tranquila. A questão hoje é que nós vemos situações complicadas. Hoje nós temos famílias divididas. Será que isso é bom? É essa a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Não é? Será, por exemplo, guerra? Tem gente que me segue há muito tempo, porque eu tenho uma visão de direita. E não é porque eu sou da direita, é porque eu sou crente. E a pessoa me desrespeita. E muitas vezes pessoas que aceitaram Jesus com a minha pregação foram batizadas no Espírito Santo. Então, que Deus é esse que suplantou a graça de Jesus no coração da pessoa? Alguma coisa está errada. Alguma coisa. E para qualquer lado, viu, delegado? Toda militância exacerbada, ela é imbecilizada. Então nós temos que, hoje eu defendo as posturas cristãs, digo para as pessoas tomarem cuidado, porque a mentira hoje está pululando em nosso meio. Né? Não, mas mentira mesmo. Você, camarada, era bandido. Ou camarada, vou usar uma outra palavra, um eufemismo, a pessoa era não, vou dizer, não é isso que eu queria dizer, desculpa, senhora, a pessoa se posicionava por determinado time de futebol, brigava, trocava soco por causa daquele time, aí esse time está arriscado ir para a segunda divisão. E aí o que acontece? Ele muda de uma hora para outra para outro time. Toma cuidado, a Bíblia diz sobre transfiguração como anjo de luz. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Inclusive tem um texto da Bíblia que diz assim: Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Eu até gostaria de colocar mais uma vogal aí. Pode colocar. Já coloquei implicitamente. É um bolo. Se bolo que não foi virado, queima dos dois lados. Sim. Bom, tem uma pergunta aqui. Como os cristãos... deixa essa aqui. Um pastor que fala de política no altar corre o risco de cair no erro dos vendilhões do templo, fazendo da casa do pai uma casa de negócios? Boa pergunta. Pergunta maravilhosa. Bom, o que não pode haver... Na atuação política, o que não pode ter? Não pode ter comprometimento da nossa obediência à palavra, primeiro. Segundo, entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Terceiro, não comprometer a igreja de Jesus Cristo com um envolvimento que ela não pode dizer sim. Então, primeiro, igreja ou pastor, cadê a câmera? A câmera está ali. Pastor, se você chega na tua igreja e diz assim, fulano político vai nos dar tal coisa, vamos votar nele, porque eu quero que você seja preso. Porque isso é crime. Vender, primeiro que os membros da sua igreja
não são sua propriedade. Ali não é curral eleitoral. Nós somos no século XXI, esse negócio de coronelismo não cabe mais. Então, para quem for te oferecer dinheiro para você apoiá-lo, quero que você seja preso. Eu quero que você seja preso. Sim, porque é crime, bom, não é? Nosso irmão vai chegar lá na tua porta, por favor, o senhor nos acompanhe, ou o senhor quer uma pulseira prateada? Então, é isso que eu quero. Mas uma outra situação é que é crime é crime eleitoral, você tomar o púlpito para fazer campanha política. Eles falavam antes, né? Todavia, entretanto, veja bem, há pouco tempo uma das nossas convenções foi processada por receber deputados que são pastores. Mas eles são pastores. Não dá para dizer. Você está entendendo? Entendeu? Eles participam de uma convenção. Agora, a mesma peso, a mesma medida é usada lá no sindicato? Não. Porque o sindicato... Aliás, estimula, né? Aliás, o sindicato representa o trabalhador. Nós estamos... Aquele trabalhador que é daquela categoria, né? Agora, eu, como ministro do Evangelho, posso orientar o meu povo sobre os postulados cristãos. Quem é crente, não vote. Quem é crente salvo para morar no céu, não vote em abortista. Quem é crente que vai morar no céu, ele é contra a ideologia de gênero. Pronto, agora vocês escolhem. É só olhar. Quem mais combina, né? É que deixou muito claro isso, né? Na verdade, as ideologias dos dois partidos, né? O que cada um defende, né? Então, não resta-se uma chamada terceira opção, como antes tentava se trazer. Hoje, é o que é melhor para o nosso país, né? Mas nós vemos hoje, eu tenho me preocupado, eu tenho orado, porque nosso país, às vezes, tem 2 pesos e 2 medidas. O que serve para um, não serve para o outro. É uma coisa meio estranha. E eu dou exemplo aqui que aconteceu há pouco. Esses dias uma jornalista, não é? Chamou, eu não vou usar a palavra como ela colocou, uma criança, acho que de 11 ou 12 anos, não é? Com um nome muito feio, né? Não é? Eu sou crente, não vou falar. Usou as mesmas palavras, usou o mesmo termo que o Roberto Jefferson usou para atingir a ministra Carmen Lúcia. Então, exatamente. O termo utilizado pelo Roberto Jefferson que motivou a prisão dele ontem. E ele está errado, ele está errado. Não tem como defendê-lo. E eu, como policial, ainda fui mais atingido ainda. Como é que ele dispara contra a força policial? Ele tem que ser tratado como ladrão, como bandido. Deram muita moleza para ele na prisão dele. Decisão judicial. Cumpre, acabou. Decisão né? judicial cumpre, aí vão discutir lá em cima. Agora, quando chega lá em cima, o negócio, a Constituição, a lei, a defesa da lei. Veja, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, protege essa criança. Eu até hoje, desculpa, acho que eu bati, até hoje eu não vi, talvez, salvo engano meu, Falaram né? que ela estava bêbada. Falaram que ela estava bêbada. Não, mas se você estiver dirigindo um carro bêbado, você vai preso do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, quer dizer, uma criança inocente, se fala isso para sua filha na sua frente. Não se retratou, né? Se fala isso para sua filha na sua frente. Como é que faz? Não fala, né? Difícil, né? Então, a gente está vendo hoje, gente, meus queridos irmãos e amigos, 2 pesos e 2 medidas. Por exemplo, se a pessoa deve para a justiça, ela responde. Sim. Quem é que está defendendo o que aconteceu ontem? Nem eu e nem ninguém está defendendo ontem. Aliás, é uma loucura. Que é isso? Ali estava tudo errado. Até a polícia agiu de forma errada, deram moleza para prender, foi negociar. Tem vídeo agora batendo papo com ele dentro da casa. Mas sabe o que acontece? Chamaram o ministro da Justiça para ir lá atender isso aí, matricular o cara numa ocorrência. Isso é complicado, mesmo porque, veja bem, ele era presidente de um partido. Ele é presidente de um partido. Muito conhecido. Foi ele que deu o start da questão do mensalão em 2012. Foi preso, não é? Então, é muita coisa envolvida ali. Mas e a criança? Quem é que está protegendo a criança? Sim, ninguém fala. Quem é que está protegendo o Ministério Público? Não tinha que proteger essa criança? Então, eu acredito, eu penso assim, eu sou cristão, eu não posso ser tendencioso. Se é errado para todo mundo. E o Estado brasileiro tem que nos proteger. Já pensou se você chega na sua delegacia,
para pedir um auxílio, uma ocorrência, e você vai perguntar de que partido eu sou? O senhor sabia que eu sou mestre de capoeira? Tô tomando ciência aí. Então, eu sou mestre de capoeira. E eu trabalho também numa emissora na Paulista. Quer trabalho não, sou convidado e estou de vez em quando lá, né? Agora, o senhor imagina, se eu estou na Paulista e vejo dois homossexuais. Eu, como cristão, para nós cristãos, a homossexualidade é pecado e ponto. Agora, isso não me dá o direito de desrespeitá-los. Eles têm o direito constitucional de viver como quiserem, desde que respeitem e respeitem as leis brasileiras. Agora, imagina se eu estou na Paulista e um louco agride só porque os dois homens ou as duas meninas estão de mãos dadas. Qual é a minha obrigação? Intervir. E defendê-los. Defendê-los. Né? Já me perguntaram, se o senhor tivesse um filho ou uma filha homossexual, teria uma casa. Mas o senhor não é pastor? E daí? Eu sou pai. Então tem que ter coerência. E o que o senhor fala de um pastor fazer o casamento de um homossexual e, se não fizer, ele é taxado como preconceituoso, homofóbico? O que o senhor fala sobre isso? Então, agora, se a pessoa fala, olha, eu me apaixonei por esse tronco e o pastor tem que fazer o casamento. Na verdade, inclusive existem pessoas que são casadas, eu vi isso no History. Pela boneca. Casou com uma cegonheira. Aquele caminhão. E o pastor é obrigado a fazer esse casamento. Não, que obrigado. Como que o senhor fala? Não, o senhor pode me prender. Pode prender. Não, porque eu vou fazer o quê? Vai fazer o quê? os princípios, Porque né? convicção é aquilo que me sustenta. Agora, veja, a Constituição do Brasil não permite esse tipo de situação, porque eu tenho convicção religiosa. Agora, nossos estatutos, pastores e padres e religiosos, têm que estar de acordo com a lei e tudo bem escritinho. Sim, porque estatuto tem que ser bem feito. Por exemplo, é por convicção religiosa que nós não fazemos tal coisa. Agora, se alguém pedir para que eu ore por essas pessoas, eu vou orar, elas precisam de oração. Aconteceu um caso comigo uma vez. Assim, disseram, num programa de televisão, um católico disse assim, o senhor, não, eu sou contra a adoção de crianças por casais, né, homoafetivos. Homossexuais. Eu tenho até uma concepção de homoafetividade diferente. E ele disse assim, eu sou contra, ele disse, palavras dele, aspas para ele disse, porque a criança se tornar homossexual. Eu intervi. Eu falei, não. Porque, em geral, o homossexual é filho de hétero. Uma coisa a pessoa ser homossexual não quer dizer que ela é promíscua. Sim. A outra coisa, o patrimônio levantado entre duas pessoas é um contrato. Não tem esse negócio de, eu sou contra esse negócio de família tirar porque é homossexual. Isso está errado. Agora, aí me perguntaram, então o senhor é a favor? Não sou a favor. Eu sou contra. Porque, na minha convicção religiosa, a união de duas pessoas do mesmo sexo é pecado. É por isso. Eu não estou dizendo que eles vão cuidar bem da criança. Eu não estou dizendo que eles não têm capacidade, nem vão amar a criança. Não é essa a questão. É uma questão religiosa, cristã. O senhor entendeu? Eu entendi. A questão da adoção, o senhor não é contra. Até porque melhor sendo criada por um casal homoafetivo do que na rua. A probabilidade dela se tornar aquilo que todos imaginam, né, a probabilidade é muito maior na rua desamparada do que amparada por alguém. Agora, a convicção ela é minha, é uma questão de fórum íntimo, é uma questão amparada na Constituição, primeiro, de direito, de convicção religiosa, liberdade de expressão. A questão da liberdade de expressão, por exemplo, hoje, ela é relativizada, depende da boca de quem está falando. Verdade. Não é? Né? Não é a boca de quem está falando. Não é? Por exemplo, eu estou há muitos anos, não é? Nunca fui processado porque eu não trato a pessoa, eu trato a situação e sou contra. Por exemplo, se o ministro fulano de tal lá, ele é a favor do aborto, eu sou contra a sua posição, senhor ministro. Eu sou contra, porque a Constituição Federal é a favor da vida. Ela é a favor da vida. Então vamos mudar a Constituição Federal. Então,
Quem muda a Constituição Federal são os deputados. A Constituição pode ser mudada, o Código pode ser mudado, mas a Bíblia pode ser mudada? Para poder aceitar esse tipo de conduta? Então tem que revogar na verdade, existe um texto bíblico, 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, que fala sobre a apóstata da fé, né? Dando ouvido à doutrina de demônio. Esse negócio de... É tudo em relação ao amor. O texto diz, Hot Theos Regapsen Cosmon, Deus amou o mundo. E amou mesmo. Ele ama o pecador. Mas ele não deixa o pecador como ele está. Então, esse negócio de vamos atualizar a Bíblia é antibíblico. Mas as pessoas leem conforme sua conveniência, né? Sim. Leem. Eu vou deixar uma pergunta aqui, Maripadre. Eu vou chamar para o nosso intervalo, para daqui a 2 minutos. Estou escandalizando o povo. Como a igreja pode se proteger para não ser usada como palanque político? Boa. A resposta daqui a 2 minutinhos. Continua. Continuando com o nosso programa Segurança em Destaque, estou aqui com o Roberto Cruvinel, pastor Roberto Cruvinel, e deixa uma pergunta no ar, né, Mari Prado? É possível, como a igreja pode se proteger para não ser usada como palanque político? Boa pergunta, viu? Primeiro, a igreja ela se protege quando ela se esconde em Cristo. Colossenses 3,3, vós que estáis mortos, escondidos com Cristo em Deus. A Bíblia mostra que Deus nos deu uma cabeça para pensar. Não tem esse negócio de vocês vão fazer isso e vão fazer aquilo. Não. Nós temos que pensar. Poxa, pastor, mas o senhor não está tirando a sua autoridade, sua própria autoridade. Minha autoridade é de pregador do Evangelho, não é? Eu não sou... jurista, né? Não sou, como diz lá o texto de Atos, não é? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, eu não posso aguilhoar ninguém. Então eu tenho que ensinar a palavra. E a verdade é libertadora. João 8,32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que são alunos, até aluno meu, que é militante de esquerda. É militante. E me respeita muito. Porque a discussão sempre é no campo das ideias. A igreja, ela não pode ser manipulada, ela é liberta, ela é livre, ela tem dono de Jesus. E quem tenta manipular a igreja vai ter problema, seja de que lado for. Então a gente não pode chamar, por exemplo, a pessoa dizer... É difícil aqui se eu citar nome, gente. O candidato A é o Satanás. O outro é o anjo. O Satanás era um anjo que caiu do céu. Nós temos que... Então, o princípio, os dois eram iguais. Nós temos que ter posicionamento de ver o que alinha com os nossos princípios. Essa é a questão hoje. A luta hoje é essa. Não é se o camarada é um apóstolo, reverendo, doutor, querubim ungido. É o quem alinha com aquilo que nós acreditamos. Quem alinha? A questão é maior, com suas lutas. Exatamente. Diz, né? Tem a questão do... Não é gostar do fulano. Não está... Até porque o próprio candidato falou assim, olha, eu não estou pedindo para ninguém casar comigo, que eu já sou casado. Tem que gostar se o meu time, os meus gestores, se o meu governo foi bem avaliado ou não. Exatamente. Não é gostar da minha pessoa, porque ninguém vai casar. Tem alguns deles que eu conheço pessoalmente. Então, o que acontece? Eu conheço pessoalmente, eu sei do trabalho. Eu sei do povo que ora por esse povo. Eu conheço o povo que ora, que intercede. Então, vai errar vez ou outra, quem é que não, que não tem, não é? Esse caso da pandemia, a gente fecha tudo. Ou abre tudo. Mas aí um diz que pode ter carnaval, sabendo que a pandemia está batendo na nossa frente, vem para São Paulo. Que até sumiu já. Aí, qual é o correto? Vamos quebrar as empresas todas. Tem gente quebrada, meu irmão. Sim. Então, o que acontece? Eu acredito que a gente tem que ter discernimento, pensar, sabe? Pensar. Eu fiz um debate numa outra emissora com um irmão, um crente, que ajudava na coordenação de esquerda, entre evangélicos. Eu dizia, irmão, ele falava, eu sou contra o aborto. Eu falei, tu é contra o aborto, mas e a Amós 3:3, não serve para você? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Se você é contra, você está do outro lado, queridão. De um lado é quem é a favor, do outro lado é quem... Você é a favor da liberação das drogas?
Quantos problemas o senhor tem na sua delegacia por causa de As droga? consequências da droga acaba com a família Não, mas toda. o que... mas eu não estou nem falando de canabidiol para criança, não estou falando disso, isso é outra coisa. Porque, por exemplo, morfina é droga, sim. e quando o médico prescreve, é remédio. Entendeu? A diferença da droga, do dose, veneno para o medicamento é a dosagem, né? Exatamente, irmão. Apreensão de arma, vem não, as armas que o senhor pega, tem arma cara que vende, é a arma que vende aqui no... Não tem. Geralmente apreende arma que Eu vende... até costumo falar que eu não tenho caso de casa de armas no Brasil que foi roubada. Então, Casa que vende arma de fogo não é assaltada. Por Então. que não tem casos de arma de fogo? Mas Pô, só se vê você hoje- quer arma, não vai lá. mas Não, só mas vê hoje- assalta uma loja? Como tá invadindo aí? só vê hoje o policial roubando militar. moto, carro dentro de lojas. Mas o senhor desculpa a minha franqueza, gente. Eu sou pai. Eu vim de outro lado, eu sei como é que é. Eu tenho quase 40 anos de fé. Mas imagina um policial militar fardado. Ele já está dizendo que é polícia. Ele está fardado, ele está dizendo que é polícia. Vamos para a cabeça, levando documento. Ele não pode. O senhor me dá licença? Mas ele está fardado. Policial civil já é diferente. Sim. Agora, e o medo que esse pessoal tem de se complicar, de defender a sociedade, e aí acontece qualquer coisa, ele vai ter que responder um processo, ele vira bandido, e é um pai de família. Vocês preferem... Uma vez aconteceu com um irmão nosso numa cidade, numa situação, ele estava indo armado para a igreja, não é? Para a igreja. Ele saiu do trabalho, estava paisano, foi para a igreja, do outro lado da rua tinha um bar. Aí, já estava tendo um assalto, o que ele fez? Interviu. Ele interviu, polícia, vamos para a cabeça, tal, quando o camarada virou a arma para ele, o que ele fez? Atirou. Ele atirou, pegou aonde? No quadradinho. O que aconteceu? Não, morreu. Aí me ligaram, pastor, o pessoal está pedindo para excluir o irmão. Fala sério. Falei, nada, chama ele, a família dele, ora por ele. Então esse negócio de demonizar a polícia, mas tem gente ruim, até nos 12 discípulos tinha um que era um demônio, no meio de 100, quantos não tem? Quantos crentes ruins que você conhece? Mas a maioria é bênção. Então, vamos demonizar a polícia. Irmãos, eu prefiro uma viatura do que uma biqueira. Com certeza. Uma viatura. Eu sou de uma época que quando aquela viatura preta e vermelha vinha chegando apagada, Lembro. você jogava tudo que tinha. Cada um no seu quadrado. Sim, cuidando do seu redondo. Exatamente. Quando a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar chegava, meu padrasto conta até hoje, quando chegou lá na cidade de Itapevi, ficou uma tranquilidade, não é? Porque o que você quer? Telespectador. Tinha que andar com a carteira profissional, né? Não, RG não, é profissional, olerite, assinava vadiagem. Assinava vadiagem. Hoje tem constitucional isso aí. O que você quer, querido? Você que está me ouvindo aqui, você quer o que para a sua vida? Segurança. Então valoriza a sua polícia. Você quer o quê? Trabalhar? Então fica tranquilo. Porque hoje, pessoal, há quem diga aí que, coitadinho, está roubando um celular, tadinho, para tomar um negocinho. Fala sério, o celular que você trabalhou para comprar. O que é isso? Isaías 5:20, aí diz que ao mal chamam bem, ao bem mal, fazem da luz escuridade e da escuridade luz. Está escrito. O pastor, o senhor até comentou aqui sobre a liberação das drogas. Imagina se, caso aconteça a liberação das drogas, o que vai acontecer com esse monte de traficante preso? Uma vez Vão que virar deixou, comerciante. uma vez que deixou de ser crime, eles vão tudo pra rua. Não, porque aí é uma questão, essa questão não é retroativa. Então, ela né? pode retroagir para beneficiar. Mas aí o que acontece? Olha só. É uma série de o que crimes acontece. que são... Que está em torno, né? Porque não é o tráfico em si, né? Então, o que acontece? problema é até aquela brincadeira que fala, olha, que falavam, olha, se o traficante ele rouba para comprar droga, por que ele não assalta a biqueira, né? Então, justamente, ele não vai direto no mérito, né? Então, olha, eu vou ter que assaltar um transeunte na rua, alguém na rua, para ir comprar droga. Mas, então, já que ele está armado, vai lá e pega. Mas tem umas coisas que é difícil de entender, viu, delegado? Por exemplo, às vezes acham que nós somos um Zé Povinho. Hoje estão vendo que não somos, não. Não, hoje o bairro se levantou. Quem é a igreja? A igreja, do ponto de vista, não é? Nós somos o sal da terra, não o sal da igreja. Por isso, irmão crente, que você está me ouvindo, se posiciona. Seja qual a posição que você tiver, se posiciona. Por quê? Nós somos o sal da terra. A igreja não precisa de sal, nós somos a luz do mundo.
Então se posiciona, nós temos que nos posicionar. Houve uma época que as pessoas faziam o que queriam e não tinha posição. Hoje não tem. Agora, ela tem que ser no campo das ideias. Ela tem que ser. Uma vez eu falei para um bruxo, né? Estava numa televisão, num programa de televisão, e o bruxo disse: porque vocês têm a tal da bancada evangélica. Eu falei: se organizem, lança candidato e vota nele. Falei para o bruxo: pronto, aí você, não é? Está chorando por quê? A gente vê que não tem padre, e apareceu agora esse padre, né? Sim, mas Mas a não Igreja tem Católica padre político, proíbe, né? Esse tipo, né? Mas tem muita gente nossa ali, viu? né? Católicos, eu conheço católicos, eu quero citar aqui a vocês a marcha em favor da família. Lihan, se estiver me ouvindo aí, meu abraço. Católico. Esse moço falando, meus olhos enchem de lágrima, porque fala de Cristo, fala de defender vida, defender o bebê. Não, meu corpo, minhas regras. É o seu corpo, mas o corpo está dentro de você. O Estado tem que proteger, no meu entendimento. Uma pergunta que eu queria trazer. O senhor acha que o mundo ou o Brasil está vivendo uma guerra espiritual? A guerra espiritual desde sempre. Mas parece que agora está em campo aberto. Mas faz parte. A Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades deste mundo tenebroso. Então é uma coisa muito organizada. Antigamente, o senhor sabe disso, não sei quantos anos o senhor tem. Eu tenho mais de 50. Eu também tenho. Mas o senhor sabe de uma época que o camarada ia fumar um baseado, ele ia para o meio do mato. Sim, escondia, porque tinha medo de fazer. Tinha vergonha de fazer coisa errada. Hoje ninguém tem vergonha. Hoje você passa no centro da cidade e você acaba ficando muito louco por tabela. Porque você está andando na rua e aquele monte. É isso, né? Esses valores da sociedade caíram tanto que hoje, né, a corrupção, as coisas que eram as coisas erradas, os crimes que eram praticados, as escondidas, hoje se faz. Exatamente. É inversão de valores. Não tem constrangimento de nada, né? Você vê as próprias decisões do Supremo, esse ativismo judicial, eles perderam também o constrangimento em agir conforme uma ideologia deles, não, ou de interesse acha? pessoal. Se você saindo com a sua esposa, né, para jantar fora, de repente você tem uma manifestação. E a manifestação, ela é lícita. Só que dentro dessa manifestação tem alguém nu enfiando um crucifixo no ânus, como fizeram lá na Marcha das Vadias. Não, isso daí é liberdade de expressão. Ah, é? Quer dizer... É libertinagem. Né? Isso é liberdade. Eu pensei que era tentado ao pudor. Aliás, o artigo 208 do Código Penal não está revogado não. Fala sobre vilipêndio de objeto de culto. Aí o doutor Damásio, lá naquele comentário dele, né, se não me falha a memória, viu, pessoal, pelos diretos causídicos que estão me ouvindo aí, ele me parece que faz a defesa que vilipêndio é só aquele objeto que é tirado do templo. E não é isso que está na lei. Não, ele restringiu ao local. Não é isso que está na lei. No meio do púlpito ou durante uma cerimônia, que se tirasse poderia ser o vilipêndio. Você sabe que comigo já aconteceu de... Veja bem, eu tenho amigos homossexuais. Pessoas que participaram de debates comigo que me respeitam, porque eu os respeitei. A questão era de ideia. Então, eles têm muito respeito comigo. E tem muita gente que não se mete com esse negócio de ativismo, não, porque a questão é o ativista. Por exemplo, houve uma situação, acho que foi na Câmara de São Paulo, se não me falha a memória, que distribuía absorvente para mulheres. Uma vereadora, ou agora, que era transexual, se não falha a memória, de esquerda, diz, não, vamos tirar a palavra mulheres, vamos colocar pessoas. O senhor já viu homem menstruar? Então tem que ensinar o óbvio. Mas foi atingir a classe, né? Não, mas tem que ensinar o óbvio. O óbvio, qual é o óbvio, gente? Então, a gente não quer, nós cristãos não queremos tolher a liberdade de ninguém, o grupo que for, a pessoa vive como ela quiser, mas me respeita. Não é? Mas me respeita. Respeita, a maioria do povo brasileiro é cristão. Não é? A outra pergunta é o que o senhor acha do Estado ser tido como laico? Ótimo. Mas não é laicista? O Estado é laico, mas não é laicista. Então, veja, a Igreja Romana, durante muito tempo, influenciava o Estado, né? Não é? Houve uma época que a maçonaria influenciava o Estado com muita força, né?
Sobre isso podemos até fazer um outro debate. E acho que ainda influencia, né? Mas o Estado... Hoje de bem menos, né? Porque é mais... Hoje ela é discreta, não é tão secreta. Ela é discreta e se popularizou, tem muita genérica, na maçonaria mesmo, tem. Linha pura, né? Sim, tem, mas houve uma época que eles eram mais atuantes, e na verdade a Igreja Romana, eles haviam um embate, e a Igreja Romana tinha hegemonia, né? Comandava cemitério e tudo mais, e tinha dificuldade de até enterrar alguém que não era da fé ali. Então, o que acontece? O Estado se torna laico, quer dizer, o Estado não tem uma religião oficial, mas as pessoas que compõem o Estado têm sua religião ou a ausência dela, e têm convicções, e aquilo que expressa no mandato de alguém é a convicção que ele abraça. Por isso que eu tenho que tomar cuidado para não votar em mentiroso. Até porque tem feriados religiosos. Exatamente. País, né? Não, eu fiz um debate com Daniel Sotomayor, você sabe quem é? Foi o presidente da ATEA, Associação de Ateus e Agnósticos. Essa matéria foi polêmica, viu? Não, tá lá, coloca meu nome no YouTube, pastor Roberto Corvinel Sabatini, a primeira pergunta é ele que faz. O senhor triturou um pouco. Eu respondi, fiz vários debates com ele, com o pessoal dele, com o pessoal da ATEA, que eu falei, até um professor de direito que tinha que estudar um pouquinho mais de direito, ele era professor, né? Então eu tenho que conhecer, né? Porque professor tem que saber o que está falando. Sim, tá na matéria do qual trata, sim. Agora, o que acontece? A pessoa tem direito, mas ele não tem direito de vilipendiar quem quer que seja. Por exemplo, existem sim políticos que têm posição antagônica às nossas, mas que eles querem conversar. Sabe? Eles respeitam. Eles não se travestem. Olha, eu não sou evangélico cristão, respeito seu direito. Não vou ficar travestido, porque agora, quem era contra o aborto não é mais. Quem era a favor da linguagem neutra não é mais. Quem é a favor da ideologia de gênero não é mais. Não é? Acho que deve ter mudado de time também. Agora é assim. Pastor, a gente está vendo também bastante invasões em igrejas, né? Isso. Tem uma agora que foi a semana passada lá no Sul, quebraram as imagens. E o que o senhor fala sobre isso? O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? Olha, sério? Sério. Então, a pessoa defende porque acha que é um bando de invade porque é um bando de cordeiro que não vai... Porque já invadiram mesquita aqui? Não. Ninguém brinca, né? Não, porque, né? E embora os muçulmanos são muito Assombração pacíficos. Para quem aparece, né? São pacíficos, né? Eu conheço sheiks. A gente viu também na igreja evangélica casais de homossexuais se levantando, se beijando nus. Não, mas vamos pontuar para os dois lados. Vamos pontuar para os dois lados. Quero dizer para vocês que esse pessoal disseram traficante evangélico. Não existe traficante evangélico. Ou é traficante ou é evangélico. Não existe. Esse negócio de mandar fechar terreiro está errado. Esse negócio de entrar em igreja romana e chutar a imagem está errado. É protegido, o espaço religioso é protegido por lei. Agora, a lei não tem que funcionar? Funciona para um lado, não funciona para o outro? Então. Tem que funcionar? Eu tenho amigos que são sacerdotes de religião afro-brasileira. São amigos meus. Não é? Tem que defender o espaço dele. Se o senhor for chamar, o senhor não vai defender. O senhor não é evangélico? Claro, poxa. O senhor não vai mandar a viatura lá? Com certeza. Não é? Não pode, tem que defender. Intervenção de culto religioso. Tem que defender. Seja de qualquer religião. Não é? Agora, não pode por que só as igrejas cristãs faz aí o que vocês quiserem? Eu vejo aí. E se um dia pegar um camarada assim que vai dizer assim, bom, tenta entrar para ver. Porque eu vou defender a casa. Já pensou? Aí alguém vai falar, fulano está ameaçando. Não é. É a lei da ação e reação. Agora, o que é triste, você vê situações como aconteceu com o camarada invadiu aquela igreja lá, no Sul, e ficou por isso mesmo. Foi cansado, o mandato foi devolvido. Como é que é esse negócio? Complicado, gente. Está complicado, né? Está complicado. Bom, vamos com uma outra pergunta que tem aqui. Quais são os cenários possíveis que podemos imaginar para 2023? Eu imagino uma bancada conservadora, porque ela já está lá. Essa foi eleita. Eu imagino um Senado mais conservador. Ele já está lá. Não é que eu acho, ele já está. Eu louvo a Deus por cada um deles. Espero que Deus os ilumine
Deus os ilumine. Agora, irmão, no final das contas de tudo, vai acabar isso aí tudo, política, vai acabar tudo. Jesus está voltando. A nossa guerra é pela alma humana. A nossa luta é pela alma humana. Às vezes, ideologias políticas, elas vêm para obliterar a visão das pessoas de Cristo. Foi assim na antiga União Soviética, né? Então, a nossa questão não é contra a carne nem contra o sangue. Eu quero asseverar mais uma vez que eu não tenho dificuldade com ninguém, seja ele de direita, de esquerda, de centro, sabe? A nossa postura é uma postura bíblica, do que nós entendemos que é Bíblia, e nós temos que lutar a favor dela. 2023 espero que as coisas melhorem, não é? Para o povo, precisamos disso, para nosso povo e para todo o Brasil. Eu amo cantar, eu sou da época de desfilar na rua, com os desfiles escolares. Eu sou da época de cantar os hinos, todos os hinos, hino nacional, hino da bandeira, hino do exército. Quando eu vejo, da cidade. Quando eu vejo, eu tenho um amigo que ele usa a medalha do pacificador. Tem um amigo há muitos anos, né? Ele é um sargento e aquela medalha representa muito, você arrisca a sua vida, não é? Nós amamos o nosso país. Tá certo que a nossa pátria é lá no céu, mas enquanto estamos aqui, vamos trabalhar para o nosso país. E quem quiser trabalhar junto, vem, bora. Deixa a última pergunta aqui. Vamos parar de brigar, povo? Vamos trabalhar. E a pergunta era a respeito disso. Se é possível divergir politicamente e manter a amizade. É possível. Meus irmãos, eu fico triste às vezes que no meu Instagram, as pessoas, porque eu coloco em nacional, porque eu gosto do verde e amarelo, às vezes eu sou antagonizado. Eu nem estou falando de candidato nenhum. Estou falando do Brasil. Mas, por outro lado, tem gente que tem uma visão diferente e eles querem conversar em paz. Eu acho que política vai passar e, às vezes, você vai ficar com uma mágoa grande com o pai, com o filho, com o irmão. Não é? Eu vi gente assim que são aparentado comigo, dizendo, esses cristãos, poxa... Imagina, porque quando a pessoa chorar ou estiver no hospital, eu sou um que vai correr. E Deus o livre de ficar no hospital, mas se precisar eu vou correr. E não vou perguntar qual é a ideologia da pessoa. Entendeu? É desse jeito, porque a gente é crente, irmãos. Porque a gente deixar de atender os outros por causa de ideologia política, está desviado. Não tem problema. É importante trazer. Vamos usar em razão do adiantado da hora, né, Mário Prado? Nossa, a gente tem que marcar para ele voltar aqui. Meu Deus, eu estou saindo. 4 horas, ele também tem compromisso. Entrevistamos aqui o pastor Roberto Cruvinel, que é diretor da Escola Teológica Dr. Vigílio dos Santos Rodrigues, escritor, conferencista e radialista, nos ensinando um pouquinho sobre política e a visão bíblica acerca da política nacional. Se o pessoal quiser um estudo, está aqui esse estudo, tá? Estudo sobre a atuação política da igreja. Escrevi na época do saudoso Carlos Apolinário, meu amigo. O que é política? O que é ser politizado? O que é ser politiqueiro? Pode entrar lá, pastorrobertocruvinel.com.br, na área downloads, baixa de graça. Então, ótimo. Deixa suas redes sociais para os nossos ouvintes que quiserem te seguir, te acompanhar. Deixa eu dizer para você primeiro, quero dizer uma coisa rápida para você. Olha aqui, ó. Look me please now, aqui na tela. Se você é de esquerda, Jesus ama você. Se você é de centro, Jesus ama você. Se você é de direita, Jesus também ama você. Que tal a gente olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e deixar o sangue de Cristo limpar os nossos corações? Não, o sangue é vermelho, não é? Deixa ele limpar os nossos corações. Vamos amar o nosso país, tá bom? Vamos amar. Eu sou a favor da Bíblia. A Bíblia diz que é pecado mesmo, na boca de qualquer um. Tá bom? Deus abençoe, Deus te ama. Tá? Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, meu Instagram, @Pastor Roberto Cruvinel. No meu canal do YouTube tem muitos debates lá. Tem cada coisa que eu discuto lá. Então, Pastor Roberto Cruvinel no YouTube também. Que Deus abençoe a nação, que Deus abençoe nosso presidente, todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros do Supremo Tribunal, toda a nossa polícia. Deus abençoe a todos nós, porque precisamos, gente. Deus sara esta nação
com o seu poder. Lembra dessa música? Um abraço enorme a todos. Vamos encerrando o nosso quadro Conversa com o Delegado. Já após o comercial nosso, voltaremos com Espaço de Fé. Espaço de Fé.